como o Endrick vai virar um fenômeno, se tudo caminhar na normalidade, esse ano ainda vai ser lembrado como o ano da afirmação do Endrick. Sim. Então daqui a 10 anos, cara, eu realmente... É que a gente está muito contaminado com as nossas certezas, porque o Botafogo ele não tirou a esperança. Ele tirou a certeza das pessoas que ele seria campeão. Cara, eu acho que alguns elementos a gente acaba parecendo que é por acaso que o Palmeiras virou campeão. Sabe em que ano que o Palmeiras de 2009... E não é. Em que posição terminou o campeonato? Quinto. Na mesma posição em que hoje está o Botafogo. Mas ninguém fala do Palmeiras de 2009. Esse é o grande perigo que a Jéssica está falando. Parece que você está diminuindo o Palmeiras. Tem elementos elevando o Palmeiras. Em 10 jogos ele ganhou 8, empatou 1. Agora o Botafogo entregou o campeonato. É que uma queda de 82% de aproveitamento, de cair para 20 e poucos por cento, é uma queda muito brusca. Mas o Palmeiras fez coisas muito interessantes nesse campeonato. Sim. Ter se recuperado, encontrado uma nova forma de jogar, a realização do Endrick, que era uma promessa no início do ano e vira uma realidade. Do Breno Lopes decisivos, mais uma vez. O mérito que o Abel Ferreira teve de reencontrar o Palmeiras, de fazer o Palmeiras voltar a jogar um futebol competitivo, a força mental que esse grupo tem, enfim, então são elementos de um time que sabe ser vencedor, mas que não chegou por acaso. Eu acho que fez por merecer. Agora, a forma que o Botafogo, né, entrega o campeonato nas derrotas que teve, nas viradas que teve, acho que aquelas partidas das viradas contra o Palmeiras e contra o Grêmio marcam demais o torcedor e marcam a todos. Todo mundo que acompanha esse campeonato não esperava algo assim. Eu acho que essas viradas talvez não teve nas outras edições, sabe? Viradas épicas. Sem dúvida, é a entregada mais dramática. É que eu tenho para mim que os perdedores, eles viram pé de página. O vencedor conta a história. E o vencedor conta a história, entendeu? E a história será contada pela ótica do Palmeiras. Por exemplo, acho que em 2009 também acho que os times oscilavam menos do que a gente esperava que eles oscilaram, né? Como eles oscilaram nesse ano. Quando a gente estava aqui na primeira rodada no Seleção, a gente projetava o quê? Flamengo, Galo e Palmeiras. Não nessa ordem, mas eram as 3 forças que iam estar brigando. E é o que a gente vê na tabela agora, nesse momento, né? Então, assim, se a gente não tivesse visto nada da competição e chegasse aqui e alguém mostrasse a tabela pra gente, ó, gente, acabou o campeonato, tá assim. Normal, era o que a gente já esperava, né? Oscilar dentro de um campeonato de 38 rodadas, acontece, né? Todo ano a gente vê isso, times oscilando ao longo do ano. Eu tô com o Lédio. Eu acho que a história que a gente vai contar é a decepção que foi o Botafogo nesse ano. Porque o Palmeiras fez o que a gente já imaginava. Agora, quem fez algo diferente foi o Botafogo, que brilhou no primeiro turno e depois fez esse vexame. Não, peraí, mas vocês imaginavam... Porque o Palmeiras, quando ele cai na Libertadores, pro Boca, na semifinal, e aquilo foi tratado por parte da torcida como uma crise. Eu até brinquei aqui que era a crise do 4º lugar. Teve protesto de organizada. O Palmeiras chegou a 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e 6 jogos sem vencer, somando os 2 do Boca da Libertadores. E aquilo foi tratado assim como terra arrasada. Olha aí, não tem elenco, acabou, não tem gás, nem Libertadores vai pegar. Eram 4 derrotas seguidas no campeonato. E de lá para cá, muita coisa mudou no Palmeiras. Ele, como lembrou a Jéssica, o Abel, com muito menos material humano do que Flamengo e Galo, mas assim, não tem comparação, muito menos material humano. Ele remontou o time com uma linha de 3 atrás. O Endrick virou titular, que muita gente pergunta, poderia ter sido antes? Poderia, não sei. Mas o que eu sei é que quando o Endrick virou titular, ele lidera uma arrancada rumo ao título. O Breno Lopes ganha a posição do Rony, que é um jogador convocado para a seleção brasileira nesse ano e está sendo importantíssimo. E quando eu olho para a seleção do campeonato, eu não sei a de vocês, mas a minha está recheada de jogadores do Palmeiras. Por exemplo, o lateral direito, você pode escolher se é o Marcos Rocha ou o Mike, eu não vejo outro. O melhor zagueiro do campeonato é o Murilo. O melhor lateral esquerdo do campeonato, para mim, é o Piquerez. O melhor volante do campeonato, para mim, é o Zé Rafael. O meia mais decisivo do campeonato é o Veiga. Estou falando aqui já de 5, 6 jogadores. E o Endrick é candidato à seleção do campeonato também. Então, como um time que vai dominar a seleção do campeonato, que é campeão praticamente por antecipação, porque ele foi campeão domingo, né? Não foi ainda matematicamente, mas na credibilidade, na prática ele já é. Como um time que domina a seleção do campeonato, arranca para o título, tem um fenômeno confirmado que é o Endrick, e é bicampeão de forma consecutiva, com um trabalho que a gente só acha paralelo, sei lá, com o Telê no São Paulo, de trabalhos longos, como é que esse time não é especial e vai ser time vai ser lembrado e não o derrotado vai ser vai ter o seu ponto de vista como prioritário? Você fez uma pergunta. O que é mais impactante daqui a 20 anos? Que a gente já está falando. Na minha cabeça, é o fracasso do Botafogo ou o título do Palmeiras? O Palmeiras, a minha seleção tem mais jogadores do Palmeiras, tem o Abel como treinador, reconheço tudo. E acho que o Palmeiras é o justo campeão.
O Botafogo parou de jogar, praticamente não jogou o turno inteiro, o Palmeiras atropelou no segundo turno, é um justo campeão. Estou tentando responder a sua pergunta sem ficar em cima do muro. Qual a história que eu contaria como jornalista daqui a 20 anos sobre o Campeonato Brasileiro? Que teve um justo campeão, um grande campeão, que soube se reinventar, mas que só conseguiu isso porque o time que tinha o chicote na mão não jogou o segundo turno, entendeu? Não jogou o segundo turno, ficou 10 jogos sem ganhar na reta final, enquanto o Palmeiras conseguiu 8 vitórias. A gente está rodando aqui só alguns personagens, né, cuidado, que marcam a campanha. Não estou falando de você, não. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala da nossa resposta, que uma coisa não alija a outra. Só que claro. A gente tem que escolher um. A pergunta tem que ser objetiva, a gente está aqui para dar opinião. Eu acho que o fracasso do Botafogo teve mais peso no resultado final do que a espetacular reviravolta do Palmeiras. Eu acho. E eu acho que jornalisticamente é uma história mais espetacular de ser contada, né? Porque é tão catastrófica que agora o Palmeiras é impressionante, cara. É impressionante o que ele fez. A questão do Botafogo não é só a pontuação na tabela, né? É aqueles jogos das viradas, é a queda do Tiquinho. É o blackout no jogo do Atlético Paranaense. De treinadores. Então são vários fatores que fazem a gente olhar para o Botafogo e ver que ele desmoronou em diversos aspectos. Não foi só um time, foi um time que se desconstruiu, que perdeu sua característica de jogo, que entrou um treinador que aí as coisas começaram a degringolar. O craque do campeonato, que era o Tiquinho, parou de ter o mesmo desempenho, por questões extracampo, a gente sabe também, né, é verdade, mas decaiu demais, né? Então é um Botafogo que foi se perdendo ao longo do caminho. E vocês concordam com esses destaques que a gente está selecionando, né? O goleiro pelo pênalti que pegou, e a bola vai pouco no gol do Everton, por isso ele é menos falado que outros goleiros, os laterais, o Murilo, o Piquerez, o Zé Rafael, o Veiga, o Endrick, como os grandes personagens da campanha palmeirense? Eu acho que esse trabalho do Abel, né, que não é de hoje, porque a gente fala do Abel nesse ano, a gente fala desse Palmeiras em 2023, mas para mim é muito um trabalho consistente desde que o Abel chegou, né? E é um trabalho consistente com variabilidade. Então, o Abel, ele sabe fazer esse Palmeiras jogar com peças diferentes. E como a gente estava lembrando aqui, tentando achar formas de jogar, principalmente depois da lesão do Dudu, que é um jogador imprescindível para esse elenco, né? Então, ele testa primeiro o Mike pelo lado direito com o Marcos Rocha. O Arthur não dá certo lá na frente também, jogando no lado que não é o bom dele. E aí depois ele vem com essa mudança, colocando o Breno Lopes e o Endrick lá na frente, né? Então é muito inteligente o Abel, né? E os jogadores, por mais que eles... A gente está falando desse ano, que para mim não foi um ano brilhante do Palmeiras, inclusive, desde que o Abel chegou, eu acho que esse é o pior ano, é muito difícil falar essa palavra pior ano, né? Porque eu acho que ele foi bem todos os anos. Mas se a gente pegar todos os anos, todos os momentos, o momento mais difícil foi o que você lembrou, da eliminação do Boca, a sequência de jogos que ele não venceu. Eu acho que teve aquela eliminação pro CRB, tiveram momentos difíceis em outros anos. Vamos passar ano a ano o Abel no Palmeiras. Eu acho que esse ano eu acho que é o melhor ano dele no Palmeiras. Você acha que é o melhor ano? É porque o ano que ele teve que tirar mais de menos. Sobre isso agora. Depende do ponto de vista, eu acho. Eu acho que é o melhor ano, porque é o seguinte, esse ano, compara com o ano passado. No ano passado esse ano ele não teve reforço, cara. Vamos ano a ano, vamos ano a ano. Talvez esse ano tenha sido o ano que ele teve mais desafios, então, né? Eu acho que talvez seja mais certo falar dessa forma. Vamos ano a ano. 2020, o primeiro ano dele, quando ninguém sabia quem era Abel, ele já ganha a Libertadores e a Copa do Brasil. É muito difícil ganhar a Libertadores e mais um torneio. Igual do Grêmio, né? E ele ganhou. Ele foi 7º no Brasileiro e foi 4º colocado no Mundial de Clubes, né? O ano não terminou assim de forma extraordinária. Aí em 2021, mas assim, de forma cronológica, né? Porque os títulos foram extraordinários. 2021, ele ganha a Libertadores, derrotando o Flamengo na final. Ele é 3º no Brasileiro. Ele é vice do Mundial, vice do Paulista, cai na 3ª fase da Copa do Brasil para o CRB e é vice da Recopa. Aí, 2022, ele é campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Recopa, semi da Libertadores, caiu para o Furacão e caiu para o São Paulo na Copa do Brasil. E em 23, ele é campeão brasileiro, a gente já está colocando como campeão brasileiro. É campeão da Supercopa, campeão paulista, semi da Libertadores e parou nas quartas da Copa do Brasil de novo, eliminado para o São Paulo. É um ano muito sólido de resultados. E eu acho que é o ano em que ele teve menos material humano. Por isso que eu acho que é o melhor trabalho dele desses anos. O que o Abel teve que trabalhar mais foi esse, e perdendo o Dudu. Durante todo o campeonato ele dizia que o Botafogo ia ser campeão. Todo mundo dizia. Ele não acreditava.
Todo mundo dizia. Que ele não acreditava, inclusive ainda no segundo turno. Já no segundo turno ele dizia isso. Inclusive, pensando em Campeonato Brasileiro, Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016, 2018, 2020, 2022 e 2023. 4 títulos. 2 com Abel. Dos 4 que são recentes... 16, 18, 22 e 23. Dos 4, para mim é a melhor história do Palmeiras, nesses 4. Porque ele tinha muito pouco recurso. E alguns jogadores não estavam jogando na plenitude. Assim mesmo ele conseguiu se reinventar. Gustavo Gomes não está jogando como já jogou. Mas acho que na reta final ele Sim, mas não foi... Tanto que eu acho que o Murilo jogou mais que Gustavo Gomes no campeonato. Ele perdeu o Dudu. O Rony foi pro banco. Foi pro banco. Ele foi obrigado a recorrer a Bruno Lopes, ele reinventou, a Endrick. E deu certo. Sim. Ele deu certo. Acho que... O Richard Rios está jogando como titular do meio-campo nesse momento. Porque ele perdeu o Gabriel Menino, que já era reserva no ano passado. Agora eu tô... Enfim, porque eu fiquei pensando, né, desses últimos anos, os momentos difíceis que ele passou e como ele conseguiu se reerguer depois de certas situações, né? Tem a entrevista dele falando do Breno Lopes, que ele se arrepende um pouco de não ter utilizado mais. E eu fico pensando muito no Endrick, né? Porque é muito fácil também a gente falar depois, ver o Endrick agora brilhando. Mas eu acho que você não pode tratar quem é diferente igual, assim, sabe? Igual os outros atletas. Eu acho que talvez ele... Não é que ele não vai reconhecer isso, mas eu acho que o Endrick poderia ter sido titular anteriormente. É óbvio que é fácil falar isso agora. Ele foi, né? Nos 12 primeiros jogos da temporada... Ele perde espaço depois, né? O Endrick, nos 12 primeiros, o Endrick foi. Aí ele fica sem aparecer no time titular de abril a junho. Chegou, inclusive, em 3 jogos nesse período em que ele nem foi relacionado. Levou o Endrick a afirmar que estava triste. Aí o Abel estava insistindo na tese de que o Endrick era muito jovem ainda para assumir um protagonismo na Libertadores contra o Boca. E pós-eliminação para o Boca, ele retoma o Endrick para o time titular. E aí é a arrancada que a gente mostra para vocês. A participação do Endrick nessa reta final, ela é muito forte. O que normal suscita o debate. Poderia ter colocado antes? É que é difícil, né, Renata? Lidar com seres humanos, né? Não é exato ano isso. Passado, né? Isso é tempo do jogador de maturação. Exato. Ele está colocando desde o ano E passado. a gente percebe como o Endrick amadureceu nesse processo, no comportamento dele em campo. Ele realmente era muito juvenil no início do ano. Eu acho que tanto no Brasil quanto em Portugal acontece a mesma coisa. Da gente falar, não, esse cara vai jogar muito, isso é fenômeno e tal. E aí você vai lá, coloca o cara no profissional e não acontece depois. Então, tanto no Brasil quanto em Portugal isso acontece. E aí eu acho que teve um certo exagero em segurar muito o Endrick, em respeitar muito, talvez, pensar, não, ele é garoto ainda, não está no momento, não levar ele para o Mundial e falar que ele tem que estar na Disney, não tem que estar disputando o Mundial. Eu acho que Endrick, para mim, é um fenômeno. Tipo assim, tem uns jogadores que jogam muito, para mim, ele é fenômeno. Então, eu acho que ele é muito diferente. Ele foi tratado como igual pelo Abel, sabe? Eu acho que uma coisa que o Abel... Se tem um erro do Abel, foi ter segurado demais o Endrick. Eu não concordo. Eu acho que o Abel acertou muito com o Endrick. Porque ele é um menino que, quando ele entra, ele tem as primeiras chances ali com o Abel, ele perde muito fácil para a zaga. Dá para ver que ele ainda é muito juvenil. E aí ele é sacado do time e, com muita perspicácia, o Abel sabe a hora de colocar ele de novo, quando ele já tem um processo de amadurecimento. O próprio Endrick dá uma entrevista em que ele fala, quando eu fiz 17 anos, eu amadureci. É legal ele falar isso, mas a gente percebe na fala dele como ele está muito mais pronto agora. É muito delicado esse processo de saber o momento de colocar um jovem uma estrela. Muito delicado mesmo. E a gente queima muitos craques dessa maneira, e eu entendo que teve esse zelo com o Endrick. Mas eu acho que foi necessário, porque era um momento que o Palmeiras não estava bem. Para ele entrar e ser o salvador da pátria não seria o momento ideal. Acho que aí poderia pesar demais essa responsabilidade. Mas quando ele volta, já um pouco mais amadurecido, dentro do mesmo ano... Você pensar, o Endrick vira titular quando o título parecia perdido. Não era assim, Endrick vira titular para nos dar o título. Era assim, ó, para a gente terminar o campeonato de um jeito digno, apontando para o ano que vem. Teve jogo que ele não foi relacionado. Sim. Agora, ele fez esse negócio do Endrick, que ele não levou para o Mundial, ele fez a mesma coisa com o Menino e com o Patrick de Paula. Acho que a gente está falando só do Endrick. Ele fez a mesma coisa, ó, não tão bem, não tão prontos, ele já era até do grupo, né? Não relacionou. Agora, a Jéssica tocou num ponto que eu não tinha pensado isso. O Endrick, no ano passado, quando ele surge, ele foi claramente a revelação do campeonato do ano passado. Desse ano a gente vai ter que dar uma rebolada para decidir quem é a revelação do ano. Ele era tipo o mascote do time. Ele já surge no Palmeiras com o título garantido. Então, assim, era uma atração ver o Endrick. Aí, esse ano, quando ele foi um protagonista, assim, você vai ser titular, ele não respondeu bem nos 12 primeiros jogos. E quando ele volta para o time,
os títulos em disputa já pareciam perdidos. A Libertadores já tinha ido embora e o brasileiro parecia ser uma questão de G4 e mirar no ano que vem. E ele realmente, né, esses 10 jogos da arrancada do Palmeiras, eu acho que são os 10 jogos da afirmação do Endrick como fenômeno. O jogo contra o Não Flamengo, por acaso coincidem com a ida dele para a seleção brasileira. O jogo contra o Flamengo, que o Palmeiras perdeu, jogou bem, cara. Ele foi para cima, principalmente no início, ele deu um trabalho danado. Agora, eu vou confessar que eu não botei ele na minha seleção. Não tinha como, cara. Eu tenho que botar o Hulk, eu tenho que botar o Luis Soares, tenho que botar o Paulinho. Vou fazer uma seleção só com atacante? Vai ser minha revelação. Se vira. Revelação. O Endrick? Claro, ano passado não foi já? minha. Não, ano passado ele não jogou tão bem assim. Revelação esse ano. Eu dei um jeito, é gambiarra. A gambiarra? Você quer apagar os 6 jogos que ele fez no ano passado de brasileiro? Mas ele se tornou uma revelação de fato esse ano. Eu sou mais criterioso que o senhor. Por exemplo, eu ia votar no Beraldo, revelação Essa é minha, cara. Bota o que eu quiser. Eu corneto. Eu ia votar no Beraldo. A gente corneta a sua seleção. Como revelação nesse ano. Mas aí eu vi ele fez 3 jogos no ano passado. Pra mim, revelação é o cara que estreia no campeonato. Mais ou menos. Depende. Quando ele desabrocha, vai. Isso é muito flexível, o seu critério. Já desabrochou há muito tempo, gente. O Endrick já desabrochou. É lúdico. Muito flexível. Você não botaria... Se você quiser votar no Beraldo, eu dou esse alerta. Jogou 3 jogos no ano passado. Você escalou o... Eu escalei o projeto com 12 jogadores. Vocês tiram um aí. O Endrick tá. O Endrick é o 12º. Escala com 12 também. Bota o Endrick. Pronto. Então, pode botar 12? Não, eu botei na minha. O Rizek colocou, abriu. A minha eu botei Abriu Everson, precedente. É isso. Michael, Marcos Rocha. Então tem 13. Murilo, Fabrício Bruno, Piquerez, Zé Rafael, Tietê e Veiga, Hulk, Soares, Endrick e Paulinho. 12. Você tira um. Tá bom. Você tira um. Esporte novo, né? Eu não consigo tirar o Endrick, cara, porque o desempenho dele leva o Palmeiras ao título. Não consigo tirar o Paulinho, o artilheiro. Não consigo tirar o Hulk, não consigo tirar o Soares. Você escala 12. Escala 12. Legal. E aí o público tira um. Né? Tá bom. Obrigado, Lédio. Gostei. Sabia que eu teria a sua aprovação. Foi a Jéssica que citou a fala, foi você que citou a fala do Abel sobre o Breno Lopes, né? Vamos lembrar dessa fala? Foi depois de São Paulo 0, Palmeiras 5. O Abel falava o seguinte sobre o seu atacante, recém-promovido ao time titular. O Breno, eu já o disse isso várias vezes, talvez seja o jogador aqui no Palmeiras que eu fui mais injusto. Ao contrário do que alguns... Eu até gostava de dizer o nome de alguns jornalistas, mas não lhe vou dar esse tempo de antena. Dizem que eu não gosto deste jogador, ou não gosto daquele, ou prejudiquei aquele. Há um jogador no Palmeiras, que eu já disse à frente de todo o grupo e digo aqui na comunicação social, que eu fui mais injusto. E esse jogador é o Breno. Esse jogador, não estou a dizer que ele vai jogar sempre, foi o jogador mais que eu fui mais injusto. Quando eu olho para a minha consciência e que meti um em função do outro e passei o Kevin na frente dele em vez de ser ele, foi o jogador mais injusto, foi o jogador que pode dizer o treinador comigo foi injusto, mais injustiçado. Mas com o Abel ele marcou o gol do título da Libertadores, de 20, e nessa reta final ele ganha titularidade contra o Curitiba fora, depois é a partida contra o São Paulo, ele marca 2 gols, joga muito bem nessa sequência, a gente pode exibir as imagens do Breno, e marca o gol da vitória sobre o Fluminense. Você esqueceu de um que foi fundamental. Qual? Ele fez o gol contra o Goiás nos acréscimos. Perfeito. Que ele sai xingando a torcida. Cara, se ele não faz aquele gol, o cenário, ele fez 4 gols fundamentais. O dedo indicador. Contra o Goiás, 2 contra o São Paulo e agora o jogo decisivo, cara. É um jogador que está na história do Palmeiras. Perfeito, tá mesmo. Ele não era tão usado anteriormente, que o Abel fala, né, de não utilizá-lo tanto e tudo mais. Ele não era utilizado porque as opções que o Abel tinha como titular estavam jogando muito. Né? Diferente do que acontece agora, que o Endrick tem que se tornar titular e o Breno Lopes também. Então são épocas e momentos diferentes ali, né? Então o Breno Lopes, o que eu imagino, né, que assim, ele não era para ser titular, mas ele poderia ter tido mais minutagem, isso sim, para ser testado, e ele praticamente não entrava nos jogos. Já o Endrick é um outro cenário, né, de brigar por titularidade. Mas eu acho que são 2 jogadores que estão correspondendo muito bem, né? Abel, anota meu nome aí, vou falar, tá gravado. Eu acho que o Palmeiras precisa se reforçar nesse setor. Bacana, Breno Lopes foi fundamental, tá na história do Palmeiras. Mas para o ano que vem eu entendo que o Palmeiras precisa se reforçar em vários setores. O título desse ano não pode fazer o Palmeiras acreditar que vai dar certo sempre. Já está reforçando. Ganhar campeonatos com um elenco abaixo do que a exigência da temporada exige. Eu acho que nessa posição dá para ter mais.
Dá para ter mais. Não só nessa posição, né? Acho que o Palmeiras precisa de reforços em mais posições do ataque, né? Acho que na defesa pode ter mais reforços também. A gente vê o grupo titular do Palmeiras, ele é muito bom e competitivo, os jogadores seriam titulares em qualquer outra equipe do Brasil. Agora, a reposição, acho que o Palmeiras perdeu muito em reposição, né? E é difícil para o Abel encontrar um time quando faltam desses titulares. Então tem que se reforçar, acho que a pegada do ano que vem vai ser outra, né? Eu não imagino que vai ser o mesmo discurso de que não vai ter reforços, que vai ter que ir da maneira que for, principalmente se o Abel decidir ficar no Palmeiras. Então, a minha interpretação, o Caio Ribeiro trouxe a informação ontem no Boleiragem que o Abel não recebeu proposta oficial. Eu não tenho informação do staff do Abel. Tenho informação do clube, que o clube ainda não foi comunicado de proposta por Abel Ferreira. Pode ser que essa proposta chegue, o Palmeiras ainda não foi comunicado dessa proposta. E que internamente o Palmeiras segue trabalhando com o Abel normalmente, visando ao planejamento do ano que vem. Inclusive o Aníbal Moreno, que já é o primeiro reforço do ano que vem, é um pedido do Abel, já contei aqui no Seleção várias vezes. As filhas do Abel estão matriculadas em escolas de São Paulo, a mulher dele veio morar no Brasil. Então o Palmeiras internamente ele está apreensivo, porque obviamente todos os dias saem notícias de diferentes jornalistas dizendo que o Qatar vai levar o Abel. O Palmeiras está apreensivo com isso, mas ele internamente ainda não recebeu nenhuma sinalização do treinador sobre isso. Caso essa sinalização chegue, o Palmeiras vai ser muito testado como clube, né? Escolher o sucessor do Abel não é uma missão simples. Eu não queria estar na pele do sucessor do Abel, porque você vai ser comparado com o maior treinador da história do Palmeiras. Não é simples. Mas a minha interpretação das falas do Abel, reclamando do gramado, dizendo que tem que trocar o gramado, não interessa quem vai pagar, falando tudo o que ele fala, a minha interpretação de tudo isso é que ele está plantando para ficar com condições que ele vai estabelecer quais são. Eu vou ficar, mas eu quero jogar sempre no Allianz Parque, como ele, aliás, reclama, né? Eu quero que vocês, que nenhum show tire jogo importante do Allianz, eu quero reforço aqui, acolá, eu quero isso e aquilo lá. Eu quero jogar menos campeonatos com o time titular. Eu acho que está se desenhando para ele estabelecer as condições do cumprimento do contrato, porque ele ainda tem mais um ano de contrato e o Palmeiras gostaria de se antecipar já isso e renovar o contrato. Mas pelo menos para o cumprimento do contrato, a interpretação que eu vejo é que ele, Abel, confirmando o título, já na quinta-feira vai poder dizer, eu fico, mas eu quero isso aqui para ficar. E como é que você fala não? Pro Abel Ferreira? Não, eu acho que não fala. Fala não pro Abel? Não, como é que você fala não? Não fala. Você fala, tá bom, seu Abel. Me dá aqui que eu vou fazer. O que você quer, Abel? O que pega mais aí é a questão dos shows. Isso é uma coisa que ultrapassa a diretoria do Palmeiras. Você tem todo um cronograma, não é tão simples assim. Essas arenas novas aí, todas têm uma programação de shows. Arena do Galo, Mineirão, não é tão simples assim. Agora, as outras eu acho que o Palmeiras aceita. Senão eu acho que faria muito bem, por exemplo. Por que o Palmeiras tem que... o Campeonato Paulista tem importância? Tem importância, mas é bicampeão, já ganhou 30 vezes, sei lá. Grana, ok, beleza. Grana. Mas você pode fazer, você tem um elenco, Campeonato você pode Paulista dosar. Você pode dosar. Esportivamente é óbvio que é a coisa menos atrativa do Palmeiras na temporada, mas ele é muito lucrativo, né? Mas ele pode jogar, mas dosando os jogadores, entendeu? Eu acho essa história do Abel muito complicada. Não tenho tanta certeza que ele vai ficar no Palmeiras. Certeza nem o Palmeiras tem. Claro. Acho que o Palmeiras nem tratou isso diretamente com o Abel, porque a temporada ainda está acontecendo e provavelmente o Abel só vai conversar sobre isso quando for campeão de fato a partir de amanhã. A informação da Joana de Assis é que existe essa proposta e que ela é robusta. Financeiramente, né, lá da Arábia. Então, do Qatar. Do Qatar. Então, uma informação dissonante com a que o Caio deu ontem, né? O Caio disse que a proposta não chegou ainda ao Abel. A informação que eu tenho é que o Palmeiras não tem conhecimento de proposta. O interesse deve existir mesmo, né? Porque tanta gente falando sobre isso. E a Joana falou que tem a proposta. Talvez o staff não está falando ainda sobre a proposta, não discutiu ainda, porque o Palmeiras ainda tem jogo para jogar esse ano. Agora, é um cenário bem complicado, assim, para o Palmeiras. Você considera que é possível que o Abel não tenha decidido ainda? Que ele está, como ele diz, de saco cheio do calendário, que ele está cansado
E é perfeitamente plausível que ele ainda também não tenha decidido o que fazer. fazer. Eu acho que ele nem discutiu ainda, Rizek, porque pelo que a gente vê do Abel, ele é um cara extremamente focado no propósito atual, que é ser campeão. Que é ele já teve interesse, aí sim, da Arábia no meio do ano, e o que eu posso assegurar é que ele não quis nem ouvir a proposta. Ele não tinha interesse. No meio do ano, houve uma possibilidade e ele não quis nem ouvir uma proposta da Arábia Saudita. Então, assim, para ele aceitar agora, eu vou entender que realmente o cansaço dele com o nosso calendário extenuante, as condições do futebol brasileiro chegou no limite. Eu acho que tem alguns fatores que podem fazer ele permanecer no Palmeiras, que são, é mais fácil ele se projetar a vir ser treinador na Europa, de alguma equipe maior. Será que o Brasil é mais... Eu não tenho. Mais que o Catar. Será? Eu acho que é mais relevante. Sem dúvida. Talvez uma seleção, a gente sabe que ele queria a seleção brasileira, e aí talvez a questão de ele não ter sido escolhido no lugar do Diniz pode ter pesado um pouco, pode ser algo que ele se decepcionou e talvez isso ajude, ele pense mais favorável para sair do Palmeiras. É uma situação complicada, porque se a negociação envolve valores realmente astronômicos, como está sendo dito, é difícil para o treinador também pensar. Vai ser uma gestão de carreira, ele vai avaliar o peso da carreira dele, qual que é a melhor decisão nesse momento. Ele já completa 3 anos à frente do Palmeiras, geralmente é um período em que o treinador pensa em novos ares. Agora, ele sem dúvida faria uma falta gigantesca no Palmeiras. Eu confesso, assim, no meu desconfiômetro, eu não acredito nessa história de maior salário do futebol mundial vindo do Catar. Não faz sentido, não se encaixa com o que está acontecendo hoje no mundo. Os maiores salários estão sendo pagos na Arábia Saudita, não no futebol do Catar. A não ser que o Catar esteja a não ser que uma resposta. Então, mas aí não seria o Abel, né, cara? Você pode trazer um treinador do futebol europeu, conhecido mundialmente. Tô achando essa história de maior salário do mundo meio estranha, cara. Os sauditas estão contratando muito treinador português, né? Sim, mas aí é o Catar, né? Não, mas aí o Catar também vai querer dar uma resposta. A gente também contrata, estamos contratando quem ganhou tudo no Brasil nos últimos anos. Ser o Abel, esse treinador, né? Que é um treinador que, convenhamos, ele é conhecido no futebol brasileiro. Né? Ele é o técnico europeu que ficou mais tempo no Brasil, né? De grandes equipes, sem dúvida. Sem dúvida. Ninguém ficou 3 anos, ele ficou 3 anos, Jéssica. É o quarto ano dele. É o quarto ano, 3 anos e quase 3 anos e meio, né? 4 temporadas. 4 temporadas, que a primeira ele pegou no final. No final, né? No meio. Relativamente no meio, agosto, setembro. É a 4ª temporada, digamos assim. É muito tempo. É bastante tempo. É muito tempo. Ninguém fica. O Jesus ficou 1 ano. Por isso eu só faço um paralelo do trabalho dele com o do Tele, que assume o São Paulo em 90, e de 90 a 94 ele é vice-campeão brasileiro em 90, campeão brasileiro em 91, bicampeão da Libertadores e do Mundo 92, 93, e em 94 é vice-campeão da América, perdendo do Vélez. Para mim, quando eu penso quais os grandes trabalhos longevos em clubes da história do futebol brasileiro, para mim o Tele é insuperável. Mas logo depois vem o Abel. Abel, Muricy, fez um grande trabalho. Tricampeão brasileiro. Minério no Inter. Bicampeão brasileiro, o Minério ganhou 2 dos 3 títulos. Arpejani no Flamengo, você tem. Eu só vejo o Tele. Assim, o Vanderlei ganhou também 2 brasileiros seguidos no Palmeiras. Bem lembrado. Brandão ganhou 2 brasileiros seguidos no Palmeiras, mas eu só vejo o Tele acima do Abel. Verdade. Porque o Lula ganhou o que ganhou no Santos, mas ele tinha aquela máquina de jogar, né? A gente lembra do Santos do Pelé. No caso, o São Paulo era o São Paulo do Tele, é o Palmeiras do Abel. E não só pelos títulos, né, gente? Ele é um treinador que ele precisa, quando ele tem que reinventar, ele reinventa. Quando vem uma adversidade, ele consegue encontrar uma saída, ele dá uma identidade de jogo, ele transforma essa identidade de jogo ao longo do processo, conforme as necessidades vão aparecendo. Eu vejo no Abel uma capacidade de treinador, de fato, a mão do treinador acontecer no time, talvez muito maior do que em outras equipes. Ele é dependente, sim, de um grupo, né, de talento, todo treinador mas da maneira que ele trabalha, ele é muito competente. E o fato dele ser o cara no comando que faz o Palmeiras ser campeão, não é só... não é que o protagonismo está com os jogadores. Ele é o protagonista em vários momentos das conquistas do Palmeiras. Então, se ele sair, acho que vai ser muito complicado para o Palmeiras repor. O clube vai ser muito testado, né? Porque o Palmeiras achou o Abel, que era um total desconhecido. Até mesmo em Portugal, ele tinha feito um trabalho no Braga, que é um time modesto. Estava no futebol grego, aí eliminou o Benfica do Jesus, mas ele era um treinador pouquíssimo falado em Portugal. O Brasil projeta o Abel Ferreira no futebol internacional. O Palmeiras vai ser muito testado. A reposição é muito difícil. O Palmeiras vai ser muito testado. Difícil. Muito testado. Caso ele saia, vamos aguardar, né? A gente não... Eu acho que hoje me parece impossível. Ninguém tem informação segura se ele fica ou sai, né? Nem o Palmeiras.
Salve, salve pessoal, salve, salve torcedor alviverde, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, terça-feira, amanhã temos final do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira. Todos os jogos serão no mesmo horário, 21h30, horário de Brasília. E temos aí o Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras pega o Cruzeiro fora de casa. Lembrando aí que é só manter mesmo. Se empatar ou perder, a vitória é garantida do Verdão. O Atlético Mineiro teria que fazer, eu acho que, se eu não me engano, 8-0. E o Palmeiras perder, se eu não me engano, de 4-0. Mas fato é que o Palmeiras está aí, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, com as duas mãos na taça, esperando aí só o apito final do jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Assim, para levantar a taça de mais um título do Campeonato Brasileiro. Beleza? Bom, a situação do Abel Ferreira ainda está indefinida. Teremos aí, eu acho que na quinta-feira, na quinta ou na sexta-feira, uma reunião com a diretoria do Palmeiras para fazer aí um balanço do que foi feito em 2023 e pensando já em 2024. Também vimos que nas coletivas o Abel deixou claro aí, em uma das que ele participou, que ele precisa que o gramado do Allianz Parque seja trocado urgentemente, que jogar naquele gramado com as condições que está hoje está inviável, podendo assim lesionar jogadores, e isso é extremamente ruim para o elenco, para o Palmeiras, para em forma geral, né? Então, Abel já deixou aí no ar que ele precisa de que haja esses tipos de mudanças, reforços urgentes, porque provavelmente ano que vem, 2024, possa sair alguns jogadores que hoje são essenciais, importantíssimos, tais como Rony Veiga e Gustavo Gomes. Beleza? Já temos aí a contratação do Aníbal, que já faz parte do elenco, só está assim esperando virar o ano, né? E iniciar aí para a próxima temporada. 2024 não teremos mais o Endrick, que já está vendido para o Real Madrid, e assim precisamos de novos reforços para compor aí e fazer o time do Palmeiras. Beleza? Bom, deixe nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a todas essas questões, em relação ao Abel, a reforços, ao Endrick. Beleza? E não deixe de deixar aquele like. Fazendo isso, você ajuda o YouTube a entender e recomendar muito mais os nossos vídeos. E se porventura você chegou até o momento e não é inscrito, aproveita agora essa oportunidade e inscreve no nosso canal. É de extrema importância a tua presença. Isso faz com que a gente cresça, evolua a cada dia. Beleza? Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Valeu!